Olá, pessoal. Meu nome é Marisa Teixeira Vieira Azevedo e eu sou a professora da disciplina de Prática Pedagógica, a Formação do Professor. A primeira aula tem como título A Escola como Sistema Social. E quando a gente pensa nesse nome, né, o sistema social, é importante que nós compreendamos, e isso está dentro do conteúdo do nosso material também, em relação ao que significa ser um sistema. E quando a gente pensa nisso, a gente vai lá no campo da administração e eles falam muito sobre a teoria dos sistemas. A teoria dos sistemas é uma abordagem interdisciplinar que estuda sistemas complexos em termos de suas interações, componentes, processos, organizações. Ela foi desenvolvida principalmente na década de 50, mas antes disso já havia falado em relação às organizações como sistemas sociais. E essa teoria dos sistemas, em uma ampliação maior de variação, né, de campos. Então, a gente vai ver ela na parte da administração, da biologia, das ciências sociais, da engenharia, na gestão, como a gente falou, da questão da administração, assim como também psicologia, ciências da computação e não porque na educação. Então, quando nós pensamos na escola como um sistema social, nós pensamos ela a princípio como uma organização, como um sistema vivo que está ali intrínseco à realização social das suas funções. E aí eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre o conceito de sistema. Qual que é esse conceito de sistema que nós podemos entender e internalizar? O conceito de sistema, dentro do que a gente observa na teoria dos sistemas, é uma entidade, então, composta por partes interconectadas, então, a interrelação, que trabalham juntas para alcançar um objetivo comum. Essas partes podem ser componentes físicos, entidades abstratas ou até processos. Então, aí a gente vai ver que a ideia de sistema vai muito além daquilo que a gente pensa que é somente uma organização simples lá, tem alguém que está dirigindo, alguém que trabalha, não. É algo que é interconectado, um depende do outro e todos têm um objetivo comum. Outro princípio da teoria dos sistemas, quando a gente fala de sistemas, é a interconexão e interdependências, que é o que a gente falou da interconectadas ali no primeiro tópico. Então, os elementos de um sistema, eles estão sempre interligados por meio de relações e interações. Mudanças em uma única parte do sistema afeta todas as outras partes. Por isso que é importante a gente perceber que a escola ela é considerada um sistema social, justamente porque quando a gente está dentro da escola, vamos dar o exemplo da formação do professor. Se a gente está lá dentro daquela escola e a gente tem a questão da formação do professor sendo retirada, vai afetar todo o sistema da escola. Por isso que é tão importante a nossa disciplina, por isso que é tão importante a avaliação, a busca de se aprimorizar, né, de buscar mais conhecimentos e avançar. Outros princípios que podemos elencar aqui, que tem a ver com essa questão de sistemas, é a hierarquia e subsistemas. Querendo ou não, por mais que a gente trabalhe com a questão da gestão democrática, da descentralização do poder, ainda existem funções muito específicas e devem existir para que a escola funcione de uma forma harmoniosa. E uma delas é uma hierarquia, mas uma hierarquia que a gente fala que é uma hierarquia é, que respeita, né? A gente tem que tirar das nossas práticas essa ideia de que hierarquia tudo é ruim, né? Não é isso. Existem as funções de cada um e dentro dessas funções existem os subsistemas, né? Então, dentro desse sistema pode ser organizado uma hierarquia de subsistemas também, onde cada nível representa uma parte do todo maior,
Um sistema educacional, por exemplo, ele pode ser dividido em subsistemas, como escolas individuais, departamentos acadêmicos e até as nossas salas de aula, tá? A adaptação e evolução desses sistemas, elas é uma característica, é um princípio fundamental, porque ao longo do tempo há mudanças sociais. A gente costuma ouvir que a escola, por exemplo, é um sistema, um organismo vivo, porque ela se alimenta, retroalimenta, melhora. Quando a gente constrói, por exemplo, um projeto político-pedagógico, nós temos uma noção de que existe aquilo que a gente sonha, existe aquilo que a gente é e o que a gente faz para alcançar o nosso sonho. E tudo isso que a gente realiza, isso perpassa essas evoluções, essas adaptações. Então, tudo isso vem envolver ajustes na estrutura, processos ou comportamento do sistema, tá? Então, a escola por si, ela é um sistema social complexo e que desempenha um papel fundamental na sociedade. Como qualquer outro sistema social, ela é composta por diversas partes interdependentes, mas que trabalham juntas, tá? Para atingir objetivos específicos. E aqui a gente pode ver a primeira figura que Durkheim Levin fala sobre um sistema aberto com ciclo de entrada e saída. E aí a gente pode perceber por que que a escola é um sistema aberto, porque ela tem a entrada, né? Deixa eu, você tem a entrada, que são pessoas que são força de trabalho, os próprios alunos, os professores, materiais, as finanças. Lá dentro você tem um processo de transformação, que é o que o sistema educacional, a prática educativa promove. E as saídas é o quê? São pessoas alfabetizadas, com conhecimento, aprendizagem significativa, isso tudo sai como bem de serviço. Por isso que ela é considerada um sistema aberto, com ciclo de entrada e saída, tá? Aqui, nesse modelo, ele já traz as ideias, né? Aquele mesmo modelo que a gente apresentou no antigo slide, porém aqui ele já dá uma ideia mais estruturada do que representa dentro da escola. Então a gente tem as entradas, existem as restrições ambientais, existem recursos humanos e de capital, missão e política do conselho diretor, materiais e métodos, equipamento, enfim. Aqui dentro você tem um ambiente, que é o sistema. E ali você tem um processo de transformação, né? Você tem o sistema cultural, você tem o sistema individual, o sistema político, que está dentro desse ambiente todo perfazendo, passando pela aprendizagem e o ensino. E as saídas, nós temos satisfação no trabalho, para quem trabalha, né? Realização, absenteísmo, né, conhecimento, taxa de abandono, a gente vai ter também, né, a possibilidade de não ter qualidade global. E aí aqui a gente tem a observação daquilo que é o que a gente quer, que a gente espera e aquilo que é real. O que a gente não concorda, há um feedback e há um retorno para que a gente possa melhorar e ter uma saída melhor, tá bom? E aí aqui tem um infográfico que está dentro do material de vocês. Eu acho extremamente importante que vocês estudem esses infográficos, essas informações, porque aqui nesse caso nós estamos vendo, por exemplo, elas são o que que são os sistemas sociais e quais são os exemplos deles dentro das escolas, para vocês verem que a escola ela é um sistema social. Então, por exemplo, sistemas sociais são sistemas abertos. Por que que são? Dentro da escola, por que eles são abertos? Porque são afetados por normas estatais, pela política, pela história, pelo um leque de outras forças ambientais e tem aquele sistema de entrada e saída. O sistema social consiste em partes, características e atividades interdependentes. E aí a gente fala que dentro da escola, quando a diretora é confrontada, por exemplo, por solicitação dos pais, por novos cursos, toda a comunidade acadêmica acaba sendo afetada. Então, há uma interdependência de todas as partes.
Tem a ver com gente, então, os sistemas sociais têm a ver com gente, então, os professores, eles vão ter sempre agindo com base em suas necessidades, crenças, objetivos dos alunos, bem como suas funções. São direcionados os objetivos, então, a escola, a gente não pode chegar e simplesmente, eu quero fazer dessa e dessa forma. Existem a preparação dos alunos para as funções adultas, esse direcionamento dentro dos sistemas, através de documentos, como é que eu posso dizer? Documentos orientadores, né? São estruturais, existe divisão de trabalho, especialização, hierarquia, como eu falei. São normativos, tem normas informais e também formais, que prescrevem o comportamento apropriado, por exemplo, o regimento interno, né? É um desses. Tem mecanismos de sanção, às vezes a gente não fala de expulsão mais, né? Não existe mais essa possibilidade, mas existe suspensão, desligamento, é, legislação tem o regimento, tem as sanções que podem ser aplicadas. São políticos porque tem relação de poder, não tem nada a ver com o partido político, tá? Tem culturas distintas, então existe um conjunto dominante de valores compartilhados que influencia o comportamento de todos e são conceituais e relativos. Então, tem a sala de aula, que pode ser considerado o sistema social, bem como a escola e o sistema escolar. A compreensão da escola como sistema social e de suas características permite que essa escola seja considerada como esse sistema e nos ajuda a entender a escola como um organismo vivo e em constante transformação. Pois desde lá da década de 30, 1950, quando foi trabalhado esse conceito de sistema, muitas foram as formas de ver essa escola. Então, vocês precisam de trazer nesse capítulo essa noção de que a escola é um sistema social vivo, que tem uma perspectiva de entrada, um objetivo a ser cumprido, normas a serem vivenciadas, hierarquias, com partes interdependentes. Então, é essa o essencial que vocês precisam de compreender nessa aula de formação docente. E o que que isso é importante para mim, né? Você pode dizer assim, o que que eu, enquanto professor, preciso de entender? Porque quando você está dentro de um sistema, você precisa de ter compreensão, sim, da sua função, da sua formação. E essa é a importância de você observar dentro da formação do professor, dentro da prática pedagógica, qual que é a minha função? O que que espera-se de mim enquanto professor? Enquanto professor dentro desse sistema social. Eu sou um professor que trabalha aqueles documentos norteadores, que não estou sozinho, eu tenho as minhas partes, eu tenho a minha sala de aula, mas a minha formação, ela perpassa questões didáticas, ela vai além, ela vai dentro da visão holística dos sistemas. Então, eu preciso de pensar na escola como um todo vivo, que tem uma cultura organizacional e que precisa de vivenciar tantas práticas importantes. Qualquer dúvida que vocês queiram, pode escrever para mim. Eu tiro as dúvidas, tá? Não costumo demorar a entrar. E se vocês tiverem alguma questão em relação ao material mesmo que foi disponibilizado, também posso colocar. Mas eu peço que vocês busquem dentro lá da sala, né, do AVA, da sala virtual, todas as funcionalidades. Não leem só o texto, né? Procure aquela dica do professor, os exercícios, o saiba mais, os desafios. Busquem além. Isso é importante para a formação de vocês. E atenção, é importante até para a vivência cidadã, né? Como cidadãos, vocês precisam de ter esse conhecimento, que a escola é um sistema social aberto, um organismo vivo que está aí para transformar e reinventar tanta dificuldade que nós temos visto nos dias atuais. Um grande abraço e até mais.